Você confia em você mesmo? É? Vamos conversar sobre isso? Mas antes, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vou lhe falar 8 pontos. 8 pontos que eu preparei aqui para falar com você de como você pode fazer para melhorar a sua autoconfiança. Em outros momentos aqui, eu já falei para você que autoconfiança é ali, ó, juntinho, prima e irmã da autoestima, tá tudo muito interligado. Se você baixa a sua autoestima, consequentemente, imediatamente vai baixar a autoconfiança e vice-versa. Então, se você está sofrendo de autoestima baixa, por favor, preste atenção nisso. Se você está sofrendo de autoconfiança baixa, dobrado, preste atenção nessa conversa que vamos ter agora. Bem, o primeiro ponto que é interessante para te ajudar a ter mais autoconfiança é você ser uma pessoa realista. Como assim, Magali? Você vai identificar as suas qualidades, as suas habilidades e os seus talentos. Magali, e tem diferença? Tem sim. Qualidade é tudo que você tem que te traz algum benefício, coisas boas que você tem e que você pode utilizar a seu favor. As habilidades são coisas que a gente desenvolve. Não necessariamente a gente já traz isso na nossa vida. Então, eu não nasci fritando ovo, mas graças a Deus eu tenho uma certa habilidade de fazer um ovo ao menos bem. E talento? Talento é justamente as coisas que a gente já nasce sabendo, a gente já traz com a gente. Por exemplo, desde muito jovem que eu quero ser uma atriz e eu já tinha, aos 4 anos, eu já gostava de contar as novelas para os meus coleguinhas, né, na escola. Magali, mas você já assistia novela aos 4 anos? Ah, essa é uma longa história. Meu pai via eu acordada assistindo a novela e ele desligava a televisão e me colocava para dormir. Eu esperava um pouquinho, quando eu ouvia o sonzinho dele dormindo, eu levantava de novo, ligava a televisão e assistia. Mas eu era muito esperta, né? Porque eu tirava o som. Era muito legal. Enfim, assim nasceu o meu amor pelo teatro. Mas vamos lá. E o que a gente vai fazer? A gente vai evitar críticas, autocríticas. Por exemplo, você vai parar de se autossabotar, tá? E começar esse excesso de perfeccionismo sempre cobrando de você de uma forma excessiva. Observe, eu falei de realidade e eu falei de crítica, de autocrítica. Então, você vai focar no que é real na sua vida. Então, eu tenho talento para o teatro, eu tenho talento para oratória, eu tenho talento para fala. E não ficar ali focando em... Por exemplo, a minha voz nem sempre foi essa. Eu me trabalhei para ter essa voz. Em vez de eu ficar fazendo drama, que a minha voz não é isso, a minha voz não é aquilo, o que eu fui fazer? Eu fui fazer aula de canto, eu fui me trabalhar. E assim, em vez de me autocriticar, eu fui focar lá na solução e fui para desenvolver esta habilidade. Porque eu tinha o talento para a comunicação, mas a habilidade da voz, da projeção da voz, ela não era uma habilidade. Ela não estava desenvolvida. Fazendo sentido? Vamos ao segundo ponto. Observe, já dei 2, né? Porque eu estou dando um ligado ao outro. São 8, 2. Agora vamos ao segundo ponto com mais 2. Vamos lá.
inspiração. Não se compare. Você, em vez de se comparar, você vai se inspirar. Vamos lá, estamos aqui no... Eu estou me colocando hoje como exemplo, né? Na Berlinda. Então, em vez de eu ficar pensando, Margareth Menezes tem uma voz lindíssima, porque eu amo voz de contralto. A Ivete Sangalo tem uma voz linda. Em vez de eu ficar pensando nisso, ou mesmo nos meus colegas de teatro, a Bibi Ferreira tem uma voz fenomenal. Em vez de eu pensar nisso, eu me inspiro. Eu vou dizer, puxa, como é que eu posso fazer para ter uma voz como a da Bibi? E se eu quiser cantar, por exemplo, o que é que eu posso fazer para ter uma voz igual a da Margareth Menezes, que eu acho tão linda? Fazendo sentido? Então você vai se inspirar para se transformar na habilidade que aquela pessoa que você admira tem. Tá pegando, gente? Tá fazendo sentido até aqui? Então vamos agora para o paralelo, né? Estamos na inspiração, então. Qual é o oposto disso e que não é bacana? A famosa comparação, né? Na comparação, o que vai acontecer? Quando você se compara, em geral, você perde. Porque geralmente a gente procura alguém que está lá num patamar altíssimo para a gente se comparar. Então, o que vai acontecer? Possivelmente, você vai tomar ali um impacto na sua autoestima e, consequentemente, porrada na autoconfiança. Tá pegando, gente? Então, em vez de você fazer a comparação, você vai buscar a inspiração. Quando você se compara e que você toma essa pancada na autoestima, na autoconfiança, fatalmente vai acontecer uma coisa, você vai se desanimar. Sim, você vai se desanimar, tá? E lembre, gente, você é único. Se fosse para ter gente igual, por que temos digitais diferentes? Por que temos DNAs diferentes? Por que será? Porque somos únicos. Cada pessoa vai contribuir para o planeta, para a humanidade ou para o que quer que seja da sua maneira. Antigamente, quando eu adentrei essa área de desenvolvimento humano, eu pensava assim, puxa, gente, Padre Fábio de Mello já falou tudo e da melhor maneira. Que coisa incrível. Gente, só que vai ter gente que vai preferir ouvir o Padre Fábio e tem gente que vai preferir a forma com que Magali fala. É completamente diferente. Nós podemos até falar algumas coisas parecidas. Ou eu posso até admirá-lo e me inspirar nele, tá? Mas o que eu não posso é me comparar, porque somos completamente diferentes. Agora vamos para o terceiro patamar? Nesse terceiro patamar, vou dar mais 2 coisas e a gente vai completar 6, que são os desafios. Se desafiar é a melhor maneira da gente descobrir as nossas capacidades. Não é verdade? Eu falei em outro vídeo para vocês sobre a importância da gente sair da zona de conforto. E quando você sai, as coisas começam a acontecer. E o paralelo dos desafios é justamente a zona de conforto. Na zona de conforto, gente, você não consegue colocar as suas qualidades, você não consegue usar as suas habilidades, muito menos seus talentos. Ou seja, você fica estagnado. Então, zona de conforto é onde não acontece nada. É onde tudo fica parado, onde tudo fica estagnado. E quando as coisas ficam estagnadas, o que acontece, por exemplo, quando uma água fica parada? Apodrece, né? Fica podre. Então, é isso que você quer para a sua vida? Então se ligue. Vamos agora aos 2 últimos pontos, ao último patamar. Positividade. Você quer autoconfiança, então seja positivo. Reconheça suas conquistas. Eu já falei aqui em outros vídeos que a gente está aqui no estado A, estado atual, e a gente quer chegar lá, no estado B, estado desejado. Essa meta grande é uma meta chamada Bzão.
Mas entre A e B, que é o Bzão, nós temos vários Bzinhos. Ou seja, nós temos várias pequenas metas concluídas. Se a gente pega uma régua e a gente vai lá e vê até 10 centímetros, você vai ver que entre 1 e 10 tem o tracinho do 1, do 2, do 3. E entre o 0 e o 1 tem vários tracinhos. Cada coisa dessa é uma conquista se a gente pensar que a gente caminhou um pouco nessa distância entre estado atual e estado desejado. Mesmo as menores conquistas, tá? A gente precisa enxergar o melhor lado em tudo. E em contrapartida, nós vamos ter a negatividade. Positividade, negatividade. E o que acontece quando você fica negativo? Acho que você sabe, né? Então, pare de pensar na falta. Pare de pensar no copo meio cheio e mire o copo meio vazio. Tá bom, Magali, tem um copo ali. Você tá olhando o copo e o copo tá pela metade. Por que, se as duas coisas são verdadeiras, se eu posso afirmar que o copo tá meio cheio e meio vazio, por que eu vou preferir meio vazio, gente? Olha aqui, ó. Por que eu vou pensar na parte que está vazia se eu tenho ainda água para beber? É um detalhe, mas um detalhe que faz muita importância. Recapitulando, seja realista, verdadeiro com as suas qualidades, tá? Com os seus talentos, as suas habilidades, evite a autocrítica, se criticar. Vai na inspiração em vez da comparação. Vai nos desafios em vez da zona de conforto. E, por fim, escolha a positividade e não a negatividade. Eu não sei o que esse vídeo hoje trouxe para você. Eu espero que tenha trazido algo e que você, por gentileza, passe adiante. A ideia aqui é criar um mundo melhor e, de preferência, uma humanidade mais harmoniosa. Eu espero você no próximo vídeo, né? Até lá!